Boa noite, gente! Chegou o nosso dia do nosso encontro. Esse dia tá ficando famoso. Nossas segundas-feiras está criando só expectativa. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando aqui. Como vocês sabem, eu não estou conseguindo anexar o tema. A gente vai estar conversando com Julie Boschi, né? Ela vai estar conversando aqui com a gente sobre como foi a descoberta dela com o filhote e com síndrome de Down. Deixa eu já convidar que ela já está aqui. Oi, Bel, seja bem-vinda, minha querida. Cadê Julie? Ai, meu Deus, convidei a pessoa errada, peraí. Tô danada convidando o povo errado. Eric. Vamos entrar pelo Instagram do Eric, gente. Ai, ai, tô com o assessor aqui do lado hoje, que misericórdia. Júlia, já lhe chamei. Ô, minha querida! Oi, Boa noite, Júlia, tudo bom? boa noite, tudo? Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. projeto de live, tá? Vamos conversar aqui. Gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, né? A gente vai estar conversando hoje aqui com Juliane, mãe do Eric, né? Eu vou me Isso, apresentar aqui para você, Júlia, porque a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente só verdade. se conheceu pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas assim, a gente já teve na mesma festa, né? Mas a gente não se conhecia, Verdade. né? Eu sou Luciana, sou casada há 19 anos, né? Tenho dois filhos. Luana, minha primeira filha, tem 13 anos. Luana tem síndrome de Down. E tem um pimpolinho aqui que está aqui do meu lado hoje, que é meu assessor. Ele disse que quer ficar aqui do meu lado hoje, quietinho. Promete não conversar e não fazer barulho. E Aí tem sim, 5 anos, né? Ele tem 5 anos. E essa é minha família. E Luana, desde quando Luana nasceu, né? Eu descobri a síndrome de Down de Luana na minha gravidez. E desde quando Luana nasceu, eu dizia que eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Queria fazer alguma coisa, né? Sempre aquela coisa assim, todo mundo sempre diz que quer fazer alguma coisa, independente de síndrome de Down ou não, sempre fala, eu quero ajudar, ajudar uma instituição, quero ajudar um orfanato, quero ajudar a fazer algo, né, pelas pessoas. E sim. nunca fazem nada. E eu era uma dessas. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu escrevi um livro, né? Meu bebê nasceu com síndrome de Down e agora esse livro eu consegui atingir algumas famílias no Brasil todo, onde eu conto toda a minha história, né? E assim, criei o canal de Luana também, que eu acho maravilhoso. Eu acho que foi uma das formas assim que mais alcançou as pessoas, foi esse canal, onde as pessoas conhecem Luana, o desenvolvimento de Luana e ver o que de fato é a síndrome de Down, né? Que às vezes a pessoa desconhece isso. Uhum. E esse canal tem alcançado uma proporção assim que eu não imaginava. Depois eu liberei o Instagram dela, que ela vivia me pedindo para fazer um Instagram e a gente nunca deixava. E aí até que a gente liberou e ela fez o Instagram, onde ela hoje movimenta, tem vários seguidores, onde ela conversa, faz os stories dela. E isso é bem legal, porque a gente alcança muitas pessoas, né? E aí, eu ainda queria mais alguma coisa, mas não sabia o quê. Queria fazer lives, mas ficava com vergonha. E Aham. aí eu falei, ai meu Deus, porque esse negócio de live a gente fica exposta, né? E a gente fica Verdade. cheio de bloqueios. Mas aí veio a pandemia, e a pandemia foi justamente o pontapé inicial de tudo, assim, né? E aí eu comecei a fazer essas lives, né? Realmente colocar em prática esse projeto que eu chamei de projeto Descoberta do Diagnóstico, que é justamente essa conversa que a gente tem com mães, com pais, né, de como foi essa descoberta. E diante da descoberta, outras coisas, porque não é só a descoberta, a gente conversa sobre muitas coisas, como hoje a Sim, gente aqui vai estar conversando, né? E eu vamos. queria, Júlia, que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você para eu te conhecer um pouquinho, que a gente se conheceu muito rápido pelo WhatsApp
né? E falassem pra gente um pouco como foi a programação de Eric, né? Se Eric Aham. foi programado, se não foi, eu queria que você conversasse e contasse um pouquinho pra gente sobre isso. E Bom, só respondendo uma perguntinha aqui, Júlia, antes de você falar. aham. Júlia morava aqui em Salvador, né? E agora está Isso. morando em São Paulo. Que me perguntaram aqui de onde eu sou. Eu sou daqui de Salvador, tá? Mas a gente abre esse projeto é para mães do Brasil todo. Então, se alguma mãe tiver interesse, tocar no coração, uma vontade de compartilhar sua história para a gente, pode entrar comigo, em contato comigo no privado, viu? Pode, Júlia, pode falar Ó, agora. bom, eu sou Juliane, né? Tenho 30 anos. Mãe de primeira viagem, o Eric já veio já cheio de amor pra gente. Sou casada há 6 anos com o Fábio, né? E Eric foi programado. A gente Sim, conversou sobre o assunto, a gente queria, a gente conversou e chegamos à conclusão de que estava no momento certo. No momento da descoberta da gravidez, assim, foi um susto, porque a gente programa, mas ao mesmo tempo vem a surpresa, uhum. né? É bem gostoso esse momento, assim. Então é isso, a gente ficou muito feliz, né? Que a gente queria, já estava esperando, e quando descobriu o sexo e tudo mais, foi tudo maravilhoso. Uhum. E É, como foi esse pré-natal, assim? Você descobriu que já era um menininho na gravidez ou só quando nasceu? não, então, o pré-natal foi tranquilo, né? Minha Ah, gestação foi tranquila, só o iniciozinho, assim, logo para eu descobrir, eu tive algumas cólicas e tal. Então, foi esse início, assim, mais chatinho, vamos dizer assim, mas eu hum, sei. foi bem tranquilo minha gestação. A gente Uhum. descobriu o sexo na gravidez, Na né? gravidez. E todos os exames dele foi assim, todos lindos, assim, tranquilo. Cada ultrassom era uma emoção, era lindo. É A gente mágico, ficava, né? sim, a gente ficava muito ansioso. Tipo, fazia ultrassom Aham, hoje, tinha que fazer daqui um mês, mas eu já queria que fosse amanhã. é verdade. Era, É muito era uma, mágico esses momentos, né, de ultrassom. O momento quando a sim, gente ouve a escuta do coração, coração, gente. nossa, Meu Deus do céu, é a coisa a mais emoção. linda, gente, é a coisa mais linda, sério. Uhum. E como foi essa descoberta? Essa descoberta, Júlia, assim, na gravidez já teve alguma desconfiança, né? Da síndrome de Uhum. Down de Eric, alguma coisa assim? Porque a gente faz os exames, né? Tem a morfológica, tem a translucência no cal. Você chegou a fazer esses exames? Então, a gente fez todos os exames, que eu tive uma obstetra maravilhosa. E então, assim, já era minha ginecologista, né? E foi minha obstetra. Sim, Então, o cuidado dela comigo foi extraordinário, é né? tão bom, né? Sim. Aí ela sempre passava exames, mesmo não tendo nada, assim, um pingo de diferença que dava no exame, ela já pedia outro para pesquisar mesmo. Sim, Então, a nossa primeira morfológica já deu uma leve alteração, que já sim. foi um susto para mim. Uhum. A Eric não estava numa posição boa, né? Ele estava meio que se escondendo. E aí a médica no dia procurou bastante assim os sinais que pediu para ver o osso nasal, Ah, olhou o fluxo sanguíneo dele, né, para o coração e fez a medida da translucência nucal. A que é o única líquido na nuca, né? Isso. A única alteração que deu foi a translucência nucal. Uhum. Mas ela falou assim: papai, mamãe, é uma leve alteração. A gente não sabe se é pela posição que ele tá ou se é alguma síndrome. Então, Uhum. naquele momento, para mim, já foi um baque. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu prestava atenção no que a médica estava dizendo. E aí ela falou sobre a gente fazer alguns exames para confirmar e pediu pra gente ficar tranquilo, só que não tem como ficar tranquilo. Meu primeiro Quando fala em filho. síndrome, quando fala em síndrome, a gente já se assusta, né? Sim, e ainda mais por ser meu primeiro filho, sabe? A É, gente imagina um momento mágico, verdade. tipo,
como se fosse um conto de fada, sabe? É. A gente nunca imagina que vai vir algum problema, alguma coisa assim. Uhum. Então, naquele momento, eu fiquei mais calada, tentando digerir aquilo que o médico estava falando, e o Fábio, meu esposo, começou a fazer algumas perguntas. Perguntar que Sim. síndrome, que tipo de síndrome, o que poderia ser. E aí a médica começou a explicar que poderia ser síndrome de Down, que poderia ser outra síndrome no órgão reprodutor dele. E, Sim. enfim, ela falou sobre o exame que eu esqueci o nome, que a gente poderia fazer com ele na barriga. Aminocintese. Isso, Aminocintese. esse mesmo, que tira o líquido, né? Isso. E aí confirma. Só que a gente, ao sair do consultório, a gente já falou que não queria fazer. Por que vocês não quiseram fazer? Qual Porque foi a... eu confiei em Deus. E eu Aham. acho que eu vou até chorar. E naquele momento eu já saí do consultório orando, pedindo a Deus para fazer a vontade dele. Que eu sabia que a vontade dele ia ser perfeita em todos os sentidos, né? Fiquei com muito medo, muito, muito, muito medo. Eu só conseguia chorar e abraçar meu esposo. E assim que a gente saiu do exame, a gente sempre marcava a consulta com a obstetra, né? Aham. E a gente foi para a doutora Maria do Carmo. Já cheguei lá desse jeito também, chorando, doutora, vamos Normal. conversar, vamos conversar que não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Daí ela começou a explicar pra gente que poderia ser, mas que não, também não poderia ser só um cisto de água que desenvolve, que é normal e tal, que era pra gente fazer mais exames e acompanhar. E ela Sim. também iria mostrar meu exame para um amigo dela, que era especialista em feto. Enfim, Sim. começou a pesquisa. E eu falei para ela que eu não queria fazer o exame para Sim. confirmar. É porque é um risco, né? A Sim, minocentese, para quem não sabe, é um exame que a gente faz na barriga, né? O médico vem com agulha. Na verdade, o tamanho do bebê ainda não é nem placenta, é um saco gestacional. É antes da placenta. Então, se fura com agulha, mas é uma agulha muito fina, e onde fura a barriga, até chegar no líquido amniótico. Esse líquido é sugado e através desse líquido é feito o exame genético, isso. né? Então, muitas pessoas não querem fazer porque pelo fato de furar o saco embrionário, né, corre o risco da perda, né, de abortar, do aborto espontâneo. Então, E, muitas pessoas têm receio justamente por causa disso. na O verdade, risco é assim, muito pouco. minha médica falou isso, ela nem me explicou essas coisas assim. Depois que eu fiquei sabendo que tinha esse risco de ter um aborto espontâneo e tal, eu falei, ainda bem que eu não quis fazer. Uhum. Enfim, aí a partir desse dia a gente começou uma corrente de oração na minha família. Não pelo fato da síndrome, mas porque a gente sabe que Pela saúde, pela né? saúde, exatamente, pela saúde, tanto minha quanto dele, porque era um bebê muito esperado, ficou a família toda Esperar. feliz. Eu sou a caçula da minha casa, Foi o então. primeiro netinho para os avós? Foi o Não, não, primeiro? é o terceiro. Ah, mas para você Mas, era o primeiro filho, né? sim, sim. E assim, meus dois sobrinhos já estão grandinhos já, então ia ser o Sim, bebezinho, eu né, do sei. momento. Aham. Então, então começamos com essa corrente de oração e minhas orações eram sempre assim: Deus, seja feita a tua vontade. Eu sempre te pedi Sim, um filho que fosse especial para mim, feito para mim, que fosse lindo e independente de qualquer coisa, eu quero que seja feita a tua vontade, porque você sabe o que é perfeito e agradável para todo mundo, né? Então, eu me ajoelhava todos os dias com meu esposo. Meus pais também faziam as orações dele em casa. A gente tinha uma família evangélica. Minhas irmãs, amigos, nossa, todo mundo assim. E eu não comentei com quase ninguém ah, sobre isso, só os mais próximos mesmo, porque eu tinha medo, eu estava angustiada e eu tenho isso comigo mesmo. Eu não consigo sim, falar sobre o problema assim muito rápido, sabe?
Então eu acabei guardando muito e falando muito pouco. Meu marido às vezes percebia que eu estava triste, que eu estava preocupada e tentava me dar esse um ânimo, assim. E Um o, e conforto, o, né? sim, e o bom disso tudo, assim, mesmo nesse início, ele já foi muito forte e me deu a força que eu precisava também, o apoio, né? Ele falou assim, amor, as nossas orações é isso, a gente está pedindo um filho para Deus que tenha saúde, que seja lindo, que seja nosso. Então ele vai fazer isso, independente de Uhum. síndrome ou não. Não vai mudar em nada, Eric vai vir lindo. E nisso a gente nem Uhum. sabia o sexo ainda, né? Eu tô falando Eric Aham. Falava porque bebê, né? A gente sempre se é, refere bebê, até saber o sexo, né? isso. Até aí a gente ainda não sabia que era menino. E a família inteira queria Aham. menino. Aham. E aí começou assim. E como foi quando o parto em si? Foi no parto que vocês confirmaram, então, a síndrome de Isso, Down foi no parto. Como isso. A foi? gente, a gente continuou fazendo os exames e todos os exames não deu mais nada, nem essa alteração que Sim, tinha dado na primeira. Tava tudo certo. ok. Com 38 semanas, eu comecei com a perda de líquido, mas minha bolsa estava intacta. Fui para Sim. emergência, fazia exame e mandava para casa. Com 39 semanas, Eric resolveu nascer. E aí fui para o Hospital Santa Amaro. Tava tranquila, não estava sentindo quase nada de dor. E fiquei já internada, que eu estava com dor de dilatação. Já fiquei internada e de uma hora para outra eu comecei a passar mal. Em Uhum. coisa de. Quando o médico me examinou de novo, ele disse que eu estava com 3. Eu cheguei com 2. Sim. E aí eu comecei a passar muito mal. Minha pressão baixou, eu não conseguia mais ficar em pé. Aí os enfermeiros mandam ficar na bola. Muita gente me pergunta aí, você ficou na Ah, bola? Fiquei na bola, fui para água quente. O Fábio fez massagem, mas eu passei muito mal. Eu vomitei muito, minha pressão sim, baixou e aí eu comecei a pedir a cesárea, porque eu ia tentar normal. sim. E o médico até foi um pouco insensível nesse momento comigo. Ele achou que eu acho que era frescura minha, né? Uhum. E aí falou assim, não, mãe, é assim mesmo. Eu falei, doutor, não é assim. Não tem alguma coisa de errado. De uma hora Uhum. para outra, um piscar de olho, eu comecei a passar mal. E aí, por insistência minha, a gente foi para cesárea. Chegando lá, quando eles me abriram, eu ouvi o comentário assim: tem pouco líquido. Uhum. Ele tá com falta de oxigênio, chama o médico tal. E Uhum. aí começou a correria. Sim. Quando ele estourou, eu senti ele estourar a minha bolsa. E aí me apresentou ao Eric. Falou assim: oi, mamãe. Quando eu vi o Hum. Eric, foi um baque. Porque o Eric estava muito escuro. Não era roxo, era Uhum. preto. Uhum. Então ali para mim já foi. Já fiquei louca. Assustador, né? Sim, Misericórdia. já fiquei louca. Começou a me dar umas agonias lá, sei lá, fiquei muito agitada. E o Uhum. anestesista já me apagou. Ah, pra não E, ver. sim, Pra já me você não ver apagou. mais nada. Para eu não ver mais nada, exatamente. Eu Mas seu lembro, marido estava com você, Julie? sim, Fábio Ele estava estava comigo o lá tempo com inteiro. você. E eu lembro que eu falei com ele, fica com o Eric. Uhum. Cadê o Eric? Cadê o Eric? Eu não ouvi o Eric chorar. Ele falou Sim. para mim depois que Eric não chorou. Aí foi lá os médicos examinar e tal. E aí o Fábio me contou que ele nasceu com a dificuldade para respirar, Ah, mas não precisou ficar nos aparelhos, né? Isso era que nasceu 1 hora da manhã, do dia 21 de novembro de 2018. E aí, como eu apaguei, eu só acordei, eu acho que era 7, 8 horas da manhã. Aí eu já acordei procurando, né? aham. Porque a gente vê na televisão, assim, que o neném já É. fica ali do lado da mãe, e cadê? Aham. E cadê o meu que não tá aqui? Exatamente, procurei e não achei. Pensa que a pessoa já acordou chorando de novo, né? Imagino. Aí o Fábio veio conversar comigo, todo calmo, assim, que meu marido é Tranquilo, muito né? calmo, sim.
Aí veio falar pra mim que ele precisou ficar na UTI porque ele nasceu com uma falta de respiração leve, uma dificuldade de respirar, né? Que não precisou ficar nos aparelhos e que já tinha normalizado, que ele estava em observação. Até aí eu não sabia da síndrome. Aí o Fábio veio conversando comigo e falou, eu quero ver, eu quero ver, quero ver. Aí ele fez, eu tirei uma foto. Aí tirou foto e me mostrou. Pegou o celular e começou a me mostrar. E fez assim, amor, você lembra do que a gente conversou? Nossa, quando ele falou isso eu já gelei. E aí eu falei assim, lembro. E comecei a chorar mais ainda. Aí ele fez, você lembra que a gente falou a Deus para fazer a vontade dele? Não era a nossa, era a vontade de Deus. E que era para ele dar um neném pra gente perfeito pra gente. E que ele fosse lindo. E eu só chorava. Porque eu sabia que a gente tinha conversado isso com Deus. E aí eu disse a ele, eu só quero ver ele. Não quero saber de síndrome, eu só quero ver. Aí ele falou pra mim, os médicos estão suspeitando, mas ainda não tá confirmado e tal. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, alguns traços dele. Eu falei, que traços? Ele me explicou, mas disse que depois conversava com a gente. Eu falei, ok. Nisso eu consegui ver o Eric 11 horas da manhã. Fui lá na UTI que ele tava. Ele tava com a sondinha pra se alimentar. E eu fui pra dar mama pra ele, né? Quando eu vi, eu não conseguia chorar. Eu só conseguia rir e achar ele lindo. Eu achava ele muito lindo. E aí eu comecei a ver traços dele que parecia com o Fábio, parecia comigo, sabe? E eu não conseguia pensar na síndrome de Down. Eu não conseguia ver. Eu olhava pra ele, ele no meu colo, ele mamando. Eu olhava pra ele e não via síndrome de Down no Eric. E aquele momento ali, eu e ele foi tão lindo que eu não conseguia nem também prestar atenção no que os médicos estavam falando. E veio uma médica conversar comigo, eu nem dei atenção pra ela. E aí eu acho que ela achou que eu tava meio que esnobando o assunto e chamou até psicólogo pra mim. Aí ela veio, as duas começaram a falar e tal, que tava suspeitando, como é que a gente tava naquele momento, né? Como é que a gente tava se sentindo e tal. Aí eu fiz assim, doutora, eu entendi, eu tô entendendo tudo que vocês estão falando, eu só não quero falar sobre o assunto agora, né? Eu tô vivendo um momento assim, lindo aqui com meu filho, eu tô conhecendo meu filho agora, meu filho nasceu 1h da manhã, tô vendo meu filho agora. Então assim, com síndrome ou não, meu filho é lindo. Aí mostrei pra ela, eu falei, vai mudar em quê? É meu filho, ele é lindo. Então, não vai mudar em nada. Aí ela calou e fez assim, vocês concordam da gente fazer o exame cariótipo? Aí eu falei, concordo. Aí meu esposo também falou que concordava. Aí pronto. Fiquei ali com o Eric, conversando, mostrando, tirando foto pra mostrar pra todo mundo. A gente quer logo se exibir, né? Exatamente. E eu achava o bebê mais lindo do mundo. E eu... né? Sim, exatamente. E eu não conseguia ver. Aí o outro médico veio, um pediatra, e começou a conversar com a gente. Eu falei, doutor, por quê? Por que vocês estão suspeitando? Aí ele fez, mãe, o olhinho dele. Aí eu falei, o olhinho, o olhinho dele é rasgado e inchado. Aí eu falei, então tem que ver, porque o meu olho também é rasgado. Minha cara, exatamente, eu tenho cara de sono. Aí ele fez assim, mas tem o pezinho. Eu falei, o que tem o pezinho, doutor? Ele, o pezinho dele é mais achatadinho. Eu falei, mas meu pé também é achatado, doutor. Aí ele, não, mãe, mas tenha calma. Eu falei, não, eu tô calma, eu só quero entender o porquê, né? Porque ele nasceu e vocês já venham falando da suspeita. Aí ele, não, e tal, não sei o que, começou a me enrolar. E, enfim, viu, parecia que eu não tava aceitando, né? Aí eu falava assim, mas gente, eu não consigo ver, sabe? Porque eu já, não é que eu não tinha contato com ninguém com síndrome de Down, assim.
Eu lembro que um amigo da família, mas ele já era bem, de uma idade assim, bem avançada, e eu era bem pequenininha. Sim. Então eu não tive um contato, assim, de saber exatamente como que era, entendeu? Uhum. E aí, geralmente, quem tem síndrome de Down tem um traço bem forte. E Uhum. Eric não. Então eu ficava assim, não é possível, não é possível, não acredito, não vai ser, não vai ser, não vai ser. Nisso, o Eric ficou 7 dias internado. Eles falaram que era por conta da respiração dele. Queria ver como que estava a sucção, né? Ele mamando e tal. E fazendo exames. Porque não tinha dado nada, nenhum problema de saúde. Sim. Isso A que eu ia te respiração. perguntar, não teve problema de coração nenhum, né, Júlia? Ele? Então, a única alteração que deu no exame de coração foi o furinho, que Sim, diz que é normal, qualquer criança pode ter, e que até uma sim. certa idade fecha. Com o tempo fecha, é. Acho que até Isso. 4 anos tá dentro do limite, eu acho. Isso, isso. Aí ele comentou Eu que acho. teria só que ter esse acompanhamento para dar uma olhadinha e tal. Sim. E fora isso, mais nada. Eric nunca teve dificuldade para respirar, nada, assim. Só foi ali na hora do parto mesmo e pronto. E aí, no dia que a gente ganhou a alta, foi praticamente o dia do nascimento dele, foi tão feliz quanto, Aham. né? Nisso, a gente fez o exame no dia que ele nasceu, o cariótipo. Sim. E falaram que seria 30 dias para sair o resultado. E foi 30... rápido, geralmente demora mais até. É? Nossa, eu achei É, uma quarenta e eternidade. cinco a 60 dias. É. Nossa, 30 dias eu já estava achando uma eternidade, imagina. Uhum. Então a gente foi para casa com essa dúvida e ao Aham. mesmo tempo com um pouco de E, esperança de que e não esses tivesse 30 nada. dias levaram mais de um ano, né? Parecia que era mais de um ano, né? A expectativa. Exatamente, exatamente. E aquela corrente de oração continuou, né? Deus, seja feita a tua vontade. Se for para Eric ter Sempre. síndrome de Down, que ele tenha saúde e que ele venha para ensinar muita coisa pra gente. E chegou o dia do resultado, né? Aham. Eu lembro que a gente. E antes de você pegar esse exame, esse período de 30 dias, você percebia, você olhava para ele, você já conseguia, você, Juliane, já conseguia perceber alguma coisa de diferente ou não? Não, não. Eu procurava muito e foram 30 dias assim muito turbulentos para mim. Para o Hum, Fábio não. O Fábio sempre se mostrou confiante, sempre se mostrou forte e falava o tempo inteiro que não iria mudar em nada, Eric ter síndrome de Down ou não. Então ele estava bem tranquilo e me pedia para ficar tranquila também. Só que eu não conseguia. Eu tentei várias vezes não chorar, mas eu me pegava chorando e eu não sabia nem o porquê eu estava chorando. aham, Então, assim, eu olhava para Eric, procurava mesmo, falava: Meu Deus, me mostra, porque eu não consigo ver. E pedia também para acalmar meu coração, porque aquilo não estava me fazendo bem e também não fazia bem para ele. Né? Ele era um verdade. bebezinho. E assim, as pessoas me perguntam: Você rejeitou o Eric? Não, não era rejeição do Eric. Do Eric, é. Era uma espécie de medo, era um medo tremendo, era um medo do novo, era um medo de uma coisa que eu nunca convivi, que eu não sabia como seria. Eu tinha medo de como as pessoas iriam tratar o Eric, sabe? Eu tinha medo do preconceito, eu tinha medo dele ter algum problema de saúde. Esse era o motivo da minha angústia, sabe? Porque eu amava meu filho, eu achava ele lindo, mas eu tinha muito medo, entendeu? Então, assim, foi 30 dias muito difícil mesmo. E Uhum. aí eu falei pra Deus que eu não queria mais aquilo, que eu não queria mais chorar, que eu não queria mais ficar daquele jeito. E no dia do resultado, a gente tinha uma consulta, um pediatra de rotina para pesar ele e o Fábio me deixou na consulta porque ele tinha que ir trabalhar e passou rapidinho no laboratório para pegar o exame, né? Porque também já estava Sim. doido querendo saber.
E aí ele não me ligou, não me falou nada, eu pronto, né? Tenho que ligar. Aí liguei, ele me falou que não tinha entendido. Aí eu falei, você não entendeu o Ah, quê? Vamos, fala alguma coisa. porque é cheio de letrinhas. Exatamente. Ele falou, amor, não tem, não fala se é positivo ou negativo. Eu falei, tá, mas tem o quê aí? Aí ele, 47 mais 21. Aí eu falei, tem. Aí ele, por que tem? Eu falei, porque a gente tem 46. Sei. Se Eric tem 47 mais 21, é porque ele tem um cromossomo a mais do 21. E eu não chorei. Eu não consegui mais chorar. Eu não consegui mais ter medo. Eu me transformei em uma outra pessoa ali naquele momento. E foi a resposta das minhas orações, né? Eu pedi a Deus força e para ele mudar aquilo que eu estava sentindo. E ele fez isso de um piscar de olho. Parece até que é mentira. Mas quem tem experiências com Deus assim sabe do que eu tô falando. E continuei não enxergando nada no Eric. E aí começou, né, aquele processo de procurar especialistas e tal, para entender, para conhecer. Eu passei por esse processo de luto, né? Esses 30 dias eu falo para todo mundo assim que foi um luto. Sim. Uma vez uma pessoa me falou isso, que eu tinha que respeitar meu luto, mas eu fiz luto, meu filho não morreu. Meu A filho gente tá se aqui assusta comigo. com esse nome, né? A gente Sim, se assusta muito com esse nome. É um nome muito assustador, mas que exatamente. aos pouquinhos a gente vai entendendo do que Hoje de eu fato é entendo. o luto, porque às vezes a gente acha que o luto é simplesmente a morte. Eu tinha esse conhecimento, né? Eu Eu achava isso, também. Eu também. que luto é só a morte. Tanto é que assim eu estou organizando aí uma live com a psicóloga para poder estar passando para a gente justamente o que é esse luto, para que a gente possa se permitir Uhum. sentir o luto de verdade, né? Não só em relação a isso, como várias coisas. Eu acho isso muito, muito importante. E uma coisa, Julie, que muito me comoveu com a sua história, porque a gente se parece muito, até na forma como você se colocou perante a Deus. Você descobriu, né? Teve essa suspeita na gravidez. Eu também tive essa suspeita na gravidez, só que eu fiz a minocentese, né? Hum, E eu fiz a minocentese, só que eu fui diferente de você. Você fazia suas orações pedindo a Deus, né, que nada disso fosse verdade, que ele tivesse com saúde, aquela coisa toda. Eu nem pensava pela minha cabeça que nada comigo jamais iria acontecer isso. Deus jamais iria fazer isso comigo. Era o meu pensamento assim, entendeu? Então, quando o resultado saiu, eu assim, o chão se abre, né? E aí a exatamente. gente questiona. E eu O me, primeiro momento é o questionamento, né? eu me Questionamento. questionei Deus, muito. por que eu? Isso, Por que eu? exatamente. Por que Por quê? O que comigo? foi que eu fiz? Eu me culpei em alguns momentos. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa. Isso faz parte do processo do luto. Sim, eu achei que eu tinha feito alguma coisa. Eu falava, mas por que eu? Por que que Deus me escolheu, sabe? Eu tô pagando algum pecado. É Pensei, castigo. exatamente, eu pensei mil coisas. E aí, Deus me mandou uma pessoa, assim, extremamente maravilhosa, mais uma pessoa maravilhosa, Sim, que, assim, ó como são as coisas. Meu esposo é sim, gerente de restaurante. Num belo dia, ele estava trabalhando, a gente já estava procurando vaga na PAI pro Eric. sim. E aí, uma cliente chegou com sua família, com seu esposo, seus dois filhos, e sentou. Um dos filhos tinha síndrome de Down. Ah, Então, assim, Fábio ficou muito curioso de saber como que ele iria reagir se Fábio falasse com ele e sim. tal, e ficou acompanhando ele de longe. E ao mesmo tempo sentia vontade de falar com ele. Até que ele teve a coragem e foi. Aí Aham. falou com ele, falou por alto assim que a gente tinha um filho e a gente tinha confirmado a síndrome de Down e tal, não sei o quê. Aí a mãe do menino perguntou, né? Ah, e vocês já estão na PAI? Aí o Fábio falou que não, que estava tentando, que estava na fila, porque era muito Sim, difícil e é. tal. Aí ela fez assim, Deus é perfeito. Aí meu esposo não entendeu nada, né? Ela fez, Fábio, a gente passou aqui na frente do restaurante 2 vezes, olhamos o cardápio, saímos, fomos em outro.
Passamos aqui de novo, ficamos na frente, saímos e voltamos agora de novo. Era pra gente estar aqui, era pra Por gente que se será? conhecer. Aí meu marido ainda sem entender, né? Por quê? Aí ela fez assim, eu vou conseguir a vaga do Eric e eu quero conversar com a Ju, né? Quero conhecer a Ju e tal. Esse anjo se chama Elisângela, né? E aí a Elisângela pegou meu número, começou a conversar comigo. Eu falei, nossa, A tipo, fono, né? é, Elis. Elis foi fono de exatamente. Luana também. Elis é o anjo da minha vida, nossa. E aí ela veio falar comigo muito feliz, assim, como se fosse minha melhor amiga, sabe? Perguntou como é que eu tava me Ela é sentindo, maravilhosa. perguntou como é que eu tava me sentindo. E aí eu comecei a conversar com ela, contar toda essa história, contar sobre o meu medo. E ela me falou assim: Deus só entrega filhos especiais para mães especiais. E aí eu falei para ela: mas por que que eu sou especial? Aí ela falou que Eric precisava de muito amor e também tinha muito amor para dar. Então, se Deus estava dando ele pra gente, é porque ele tinha algum propósito. E aí começou a me mandar alguns textos, né, sobre a síndrome de Down, sobre o luto, que ela falou assim, você tem que passar por esse luto, você tem que chorar mesmo, para acabar com isso. E aí sim você vai entender, porque você planeja um filho, você não fala assim, ah, eu quero engravidar e eu quero que meu filho venha com a síndrome. Não, Sim, você não pensa assim. Então, assim, eu tava realmente com um filho na cabeça e recebi outro. Então, eu tinha que sim. passar por esse processo mesmo, até eu entender tudo e continuar uma jornada com o Eric. Aí foi quando eu conheci Elis e fui conhecer o Matheus, que é o filho dela, né? E fui me Uhum. apaixonando. Cada dia que eu conhecia uma criança com síndrome de Down, eu me apaixonava mais ainda. E achava o mundo deles encantador. E o Eric nunca me mostrou nada. Até hoje eu falo, gente, meu filho veio com Down, mas não veio com a síndrome. Porque todo mundo é meio Down, né? Todo mundo, eu sou meio Pois louca. é. Então eu falo assim, a síndrome não veio não, só veio o Down. Que é Uhum. aquele jeitinho dele, que é só dele, sabe? Eric é muito encantador. Que é um jeitinho dele, independente da síndrome de Down ou não, né, Ju? Independente Exatamente. disso. Isso que as pessoas precisam entender. Eric não é assim porque ele tem síndrome de Down. Eric é assim porque ele é Eric, ponto. Ele é uma Exatamente. pessoa, né? Por trás da síndrome de Down tem uma pessoa. Sim. Isso é muito importante a gente enfatizar, né? Assim, eu comecei a perceber as pessoas têm eles como coitadinhos, e eles não são coitadinhos, não. Não é mesmo? Ele, se duvidar, é mais retado do que os outros. É. Uhum. E Elis falou isso pra mim, assim, Ju, ele é uma criança como outra qualquer, ele precisa de educação, ele precisa de atenção. A única diferença é que ele vai precisar de um cuidado a mais. Esse cuidado a mais é a coisa mais incrível. Eu falo assim, algumas mães têm o seu filho e logo depois tem que voltar ao trabalho, né? E Sim. às vezes acaba perdendo um, algo que a criança aprendeu de uma hora para outra, assim. E eu não, eu tive o privilégio de estar com o Eric e ver cada evolução dele, sabe? Eu vi o primeiro passo do Eric, eu vi quando o Eric conseguiu rolar pela primeira vez, eu vi quando o Eric conseguiu ficar na posição de gatinho. Então, assim, parece besteira, mas E a vibração é outra, né, pra gente? é a coisa mais linda, sabe? Eu criei esse Instagram para ele para mostrar às pessoas a evolução e mostrar que a síndrome de Down não impede ele fazer de nada, sabe? Eric faz tudo que uma criança Sim. faz. Pois E é. aí eu sempre vibrando com ele cada evolução, cada passinho, a gente ensinar uma besteirinha para ele aprender. É muito gostoso Uhum. isso. Verdade.
Júlio, como é que é ele nas terapias? Agora, Então, nesse processo de pandemia, tá fazendo? Me conte aí como é que está sendo feito. não, né, agora na pandemia a gente não está tendo atendimento. Na verdade, o atendimento é assim, pela rede social, pelo WhatsApp, Aham, entendi. né? Elas mandam algumas atividades e a gente faz em casa. E Uhum. eu fico aqui fazendo no dia a dia com ele, né? Ele tá agora aprendendo a comer Porque é importante sozinho. isso, né? Isso é Sim, importante a gente, porque assim, o que eu acho assim, a fisioterapia, a terapia ocupacional, o fono, claro que é importante porque está orientando a gente, está fazendo ali com ele, mas o nosso dia a dia, que é fundamental, né? exatamente. Porque não adianta a gente levar 2, 3 vezes na semana para terapia e chegar em casa a gente não executar, né? Então a gente Sim, sim, precisa realmente estar nessa terapia diária, né? Com ele. exatamente. E ele, lógico, aprende lá, né? Na verdade, quem aprende na terapia é a gente, para a gente Isso, continuar passando para eles, né? isso. Uhum, E aí, Eric já tem 1 ano e 8 meses, ele já uhum. anda, faz tudo aqui, corre para um lado, corre para o outro, já faz arte. Esses dias mesmo subiu no sofá, caiu, se machucou. É Aí eu, assim. aí eu tô nesse processo com ele de ensinar ele a comer sozinho, sabe? Eu corto a frutinha para Uhum. ele pegar só e comer. Já toma a mamadeira sozinho, pego, boto aqui, tem até foto aí que eu postei esses dias. Uhum. Ele sozinho assistindo televisão e tomando o gagal dele. Então, Por assim, isso, essas terapias é importante por causa disso. A gente vai aprendendo e em casa a gente vai executando. E a gente vai. Instagram hoje está a nosso favor, né? As redes sociais. sim, A sim. gente olha, vê outras mães fazendo, né? Agora É, mesmo, ó, acabou de entrar aqui o Messi. Messi, né? Messi fez uma cirurgia cardíaca agora. Tem muitas ideias legais também de como a Aline procede com o filho. A gente vai vendo outras mães fazendo, né? Então, assim, a gente vai aprendendo. Até isso, nas isso, terapias, quantas pessoas a gente conhece na terapia, em uma clínica que a gente vai, né? exatamente. Eu tenho muitas E, amigas que eu criei nisso, né? e Nessas isso de terapias. rede social, eu até fiz uma espécie de passarela pro Eric segurar com cano de PVC. Eu Sim. fiz uma passarela pro Eric ficar segurando e ele aprender a andar. Porque ele até Eu então falei isso ele. hoje com meu marido. Eu falei com o Nando hoje. Eu falei, E amor, eu no vi na tempo de rede Luana não social. tinha isso. Não tinha isso. Eu não lembro disso, da gente fazer. Eu vejo, hoje eu vi no Instagram de Tati, ela colocando o Tauan andando na passarela lá, se achando. É a sustentação para ele se achando ali na passarela, Eric, meu filho. exercitando, entendeu? Então isso é muito bom. E cada vez a gente vai aprendendo mais. Pois Né? A é. criatividade de cada um vai passando, e isso vai fortalecendo a gente. E por incrível que pareça, se a gente acha, é rede social, a gente só tá expondo o nosso filho. Não. Eu já Não conheci tá mesmo. mães, eu já contei minha história, ouvi histórias, vi que eu não era única. Eu, Sim. eu, eu às vezes eu falava assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu chorei tanto, sabe? E aí quando eu comecei a conversar com outras, eu falava, eu não sou a única, ainda Mas bem. faz parte, faz parte. Por isso que Exatamente. eu acho, Júlia, que é muito importante, por isso dessa ideia desse projeto, porque assim, para mim, quando Luana nasceu, o que me fortaleceu foi o quê? Na época era Orkut. Meu marido conheceu uma mãe, né? Conhecemos Nathalie através do Orkut na época, e aí Hum. conhecemos Clarinha. E assim, eu conhecer Clarinha, a história de Clarinha foi o que me fortaleceu, cada dia me fortalecia mais. Quando eu olhei, eu não tinha conhecimento do que era a síndrome de Down, de ver as pessoas na rua com síndrome de Down, não via. Na verdade, depois que aconteceu comigo, pronto, aí a gente começa a ver um bocado de Dowzinho na rua, porque eu nunca vi. Vejo um É, bocado, hoje a gente vê um bocado, né? E assim, parece que o olho só vai neles, assim, né? abordo todos. Todo Down que passa por mim tá ferrado, porque eu tenho que ir, eu tenho que falar, tenho que me aparecer, que eu tenho uma filha também, entendeu? Então, assim, é assim. Eu faço a Então, mesma depois coisa. que acontece com a gente começa a ver. E é importante. Então, assim, esse projeto tem esse objetivo da gente poder estar mostrando, cada um contando a sua história, e a gente junto podendo estar fortalecendo umas às outras, entendeu? Eu acho Aham. isso fantástico, né? Pois é. E me conte aí, você falou para mim aí, você falou pra gente, né, que tinha muito receio da questão do preconceito, tinha medo.
né? Eu tive esse mesmo sentimento. Eu acredito que todas as mães, todos os pais têm esse medo, né? Do preconceito, Uhum. como é que vão agir perante nossos filhos, né? Como é que vão agir com os nossos filhos. Hoje, Eric está com 1 ano e 8 meses. Ainda está Isso. pequenininho, mas assim, você já sentiu algum tipo de rejeição, algum tipo de preconceito? Mesmo quando teve o diagnóstico na família ou alguém assim, você já passou por isso? Graças a Deus, não. Pelo contrário, as pessoas se encantam com ele na rua, né? Ele chama a atenção de todo mundo. A minha Sim. família é apaixonada por ele. E graças a Deus a gente não passou por nada disso, assim. Era o meu maior medo, na verdade, de, sei lá, ser apontado ou de simplesmente uma mãe que ele estiver brincando com alguma criança tirar dele, né? E eu pensava muito nisso. Só que até Uhum. hoje não passamos por isso. E não vai passar. Com fé em Deus. Porque E é assim, ó, isso que eu eu falo acredito assim, muito. eu falo pra todo mundo assim, Eric veio pra mostrar pra muita gente que não é porque ele tem síndrome de Down que ele vai ser, sei lá, feio ou, É, pois sabe, é. não poder fazer o que as outras crianças fazem. E as Isso. pessoas que ele brinca na rua, às vezes a gente tá assim na fila de um mercado, como já aconteceu. Aí ele no meu colo, ele procurando graça com a pessoa que tava atrás de Aham. mim. Aí a É. menina brincou, brincou, brincou. Ai, como ele é lindo e tal, não sei o quê. Parece com você, tem um olho puxadinho. Aí eu falo Aham. assim, parece mais com o pai e tal. Aí eu falo assim, ele tem síndrome de Down. O povo, hã? Sério? Mas não parece. Eu falei, também não. Aham. Então, Mas é porque, na assim, verdade, as pessoas é acabam. muita coisa desconhecida, né, Júlia? Como foi pra Sim, gente? É um mundo desconhecido e para as pessoas também. Então, a gente tem que ter muito cautela nessa questão, né? Do que é preconceito das pessoas e o que é desconhecido. E eu sim, acho que cabe a gente, mãe, pai, a estar orientando essas pessoas. Se a gente perceber algum tipo de preconceito, a gente ir conversar e mostrar, né, a real situação para que esse preconceito não venha ir adiante. E a gente mesmo corte essa situação e oriente. Eu acho isso sim, importante. Já aconteceu várias situações comigo assim, de eu precisar sentir que eu tinha que orientar aquela pessoa, né, do que de fato era a síndrome de Down, porque era desconhecido para aquela pessoa, entendeu? Então acho que cabe a gente nesse papel. Por isso que eu falo assim, não vai ter preconceito, porque a gente vai quebrar isso, a gente precisa aprender a justamente isso. Né? A gente já tem aceitação da situação, a gente sabe o que é a síndrome de Down, então cabe a gente contar isso, né? Quebrar esse preconceito com as pessoas, sim. entendeu? E Isso é muito explicar. importante. Eu lembro muito que no início o pessoal falava assim, nossa, mas ele deve ser grau leve, né? E eu também achava que tinha isso de graus. E Isso. perguntei aos médicos, aos especialistas, falaram, não, mãe, é síndrome de Down ou não? Ou tem ou não Síndrome tem. de Down, ponto. Síndrome de Down e Exatamente. ponto. E aí eu Isso é muito comecei a importante. explicar às pessoas, sempre me perguntavam, é Ah, grau leve? Eu falava, não, gente, não tem grau. Ele tem síndrome de Down e acabou. Ele tem sim. traços leves, é diferente. Uhum, Mas ele é como qualquer outro Down. A diferença é que tem uhum, Down que tem alguns problemas de saúde a mais e outros a menos. isso. E É. cada um depende do seu desenvolvimento, que foi o que os médicos me falaram, né? É. Então eu Por acabava isso que também. cabe a gente a estar estimulando, né? Uhum, Assim, fazendo a estimulação possível. A gente precisa dar esse acolhimento para eles, essa intensidade de terapias, de aprendizado mesmo para eles, porque eles vão captar e ver o que é que eu vou aprender, o que é que eu não vou aprender. Todo mundo é assim, todo mundo tem as limitações. sim, Né? Então, assim, a gente tem que jogar. Vai jogando, vai colocando informações para ele aí, ver o que é que vai absorver. Ele vai exatamente. absorver de qualquer Sim. forma, entendeu? Que Não ele não aprenda tem. hoje, mas amanhã ele aprende, né? Pois é, então assim, é o que eu falo assim, se uma criança andar com 1 ano e meio, 2 anos, o que é que vai mudar isso? O importante é o objetivo, né? Você Sim, alcançar o objetivo, ele vai andar. Então pronto, ele andou. Com quanto tempo ele andou ou não, isso não importa, o que não, importa é que está andando, não interfere, né? né? Não interfere em nada. Né? Eu mesmo não sei nem com quantos anos eu comecei a andar, com quantos meses, isso importa? Não importa. Eu andei, eu estou andando. Né? A Exatamente. mesma coisa é a fala. E o Eric, ele é muito esperto. Eu lembro que Lívia, que era a nossa fisioterapeuta,
ela ensinava uma coisa para Eric. A gente estava fazendo atendimento 2 vezes na semana, né? Ela Sim. ensinava numa terça, na quinta Eric já estava fazendo. Uhum. Era Pois muito é, aqui, rápido. ó. Ele é muito esperto. Flor do Bosque tá aqui falando, ó. Ele aprende muito fácil. É minha irmã. E as coisas erradas, então, aprende mais fácil ainda. É exatamente. Nossa, eu lembro ele desde pequenininho aqui, eu coloco a bendita galinha pintadinha, que é um vício. E ele, quando ele não gosta da música, ele chama minha atenção para mudar. Ele pega o Uhum. controle e aponta para a televisão, Pra assim, poder você tipo, mudar. não quero essa música, sabe? Uhum. É isso. Mas a inteligência, tudo vai depender do nosso estímulo. E são inteligentes, assim como qualquer criança. Essa questão de Muito, inteligência, muito, muito. são mais inteligentes. Não, não existe isso. É e pronto, entendeu? Uma coisa assim que eu já Aí, ouvi, ó, ensinou a dar língua. Aí aposta que aprendeu facinho. Essas coisas erradas, exatamente, aprende, né? aprendeu na mesma da Falar a hora. palavra feia, aposta que vai falar rápido. Ó, quem acabou de entrar aqui é o mundo da Luana. Beijo, minha filhota, Luana, minha filha aí acabou de entrar. Ó, Já no final da live ela entra, né? é mole. Então, a Então, gente estava e outra falando, né, coisa assim, sim, que eu já ouvi ah, as pessoas falarem assim, ah, eles são retardados. A palavra sim, retardado acha que é um xingamento, mas não, eles são retardados, mas de uhum, atraso, não de ser sim. algum problema assim, de ser, ah, eu É, sou. Não, é porque porque as ele tem um pessoas leve usam o termo atraso, realmente. retardado, né? No Uhum, sentido para poder falar mal mesmo, né? Só que assim, de fato, o sentido da palavra retardado, eu mesmo sou retardado em um monte de coisa, entendeu? verdade. Porque assim, um atraso que a gente tem é retardado, não tem que, não é diferente, entendeu? Só que É. assim, infelizmente as pessoas usam o termo, né, para realmente falar nada que preste, né? Mas enfim, Ô, cada um Lu, sabe como usa a palavra, né? você sabe que a gente que é mãe, as coisas acontecem assim sem a gente programar. Se você me segura um minuto, Sim. já Só volto, se for para rapidinho. trazer ele. É isso que eu vou ver, eu tô achando que é ele, só um minutinho. Tá. Ai, meu Deus, que bom. Se for ele, a gente vai ficar feliz da vida. Aposto que todo mundo tá aqui querendo ver Eric. Eu já vi aqui várias pessoas falando: cadê o Eric? Traga o Eric, né? Todo mundo querendo conhecer. Voltei, voltei. É isso mesmo, usa o termo da palavra de forma pejorativa. É justamente isso. A mesma coisa mongoloide, a gente ouvia muito falar, né, de mongoloide. Mongoloide é por quê? Porque parece, os traços parecem com característica oriental, né, da Mongólia. Então, por isso o mongoloide. Só que as É, pessoas chamavam mongoloide de forma pejorativa, né? Então, não foi ele não, foi? não, foi não. Foi uma pessoa batendo aqui Ah, na porta, eu achei que era ele. O Fábio apareceu ali me chamando, eu falei, pronto, o Eric acordou. Mas daqui a pouquinho é pois capaz é. dele acordar. Pena que a gente já está chegando no finalzinho. E eu queria falar aqui para você uma coisa, Júlia, no sentido assim, ó, a gente estava falando da importância de histórias, né? De Uhum, histórias da gente estar uma conhecendo a história do outro, né? Isso como isso fortalece. Eu tenho certeza que tem muitas mães que hoje estão passando por situação de luto, né? E assim, estão se fortalecendo ainda nesse momento. Eu quero dizer que esse momento vai passar, né? Tenho certeza disso. Júlio também tem certeza que isso vai passar. E sim, assim, quero falar para vocês que a gente tem uma associação, né? Associação Unidos pelo Amor. É uma associação que eu conheci o ano passado. E o que me encantou foi justamente esse nome, né? A gente está unidos pelo amor. Eu acho que a gente tem um elo muito forte, que é o elo do amor, né? Eu sim, acredito muito nisso, afinal de contas, Deus é amor. Né? Então, tudo isso que está contando, essas orações todas, é você falando aí, é eu viver tudo o que aconteceu comigo. Como todas as mães que eu já conversei aqui, pais também, a gente tem essa questão de Deus na nossa vida, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, nessa questão do amor. Então, a nossa associação Unidos pelo Amor, que eu sou apaixonada por esse nome, e nós somos mães, pais, né, de crianças com síndrome de Down e com outra deficiência também. E a gente abraça vários projetos, né? A gente tem esse projeto aqui que eu estou desenvolvendo aqui, lives conhecendo mães pelo Brasil todo.
né? Cada dia eu vou conhecendo mais, conhecendo histórias, né? E trago para cá Uhum. para que todo mundo conheça também, né? Então, assim, a gente tem ó, vários projetos. E a minha intenção é que todo mundo abrace um projeto, que todo mundo faça, porque assim, não é à toa. Não é à toa que a gente tem um filho com alguma deficiência, não é à toa que a gente tem um filho com síndrome de Down. A gente precisa fazer algo pelo outro. E só de a gente Sim, estar aqui conversando, a gente está contribuindo na vida de alguém. sim, Né? Às com vezes a gente certeza. acha que não. A gente Eu, acha que na a gente só está época, trocando moedinha aqui. eu, na época Mas que a ele gente está nasceu, eu tenho contribuindo certeza que se muito, eu né? tivesse alguém assim para me dar calma, Ju, vai passar, Vai seria passar. Isso é diferente. assim Porque mesmo. não é a Com mesma coisa você certeza. ouvir do seu esposo, da sua mãe, de suas irmãs, falar assim, vai passar. Uhum. Eu sei que eles estavam ali comigo porque eles me amam. Mas uma pessoa desconhecida, eu não tinha, sabe? Eu não sabia. Eu não conhecia nenhuma mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, assim, se eu É. tivesse isso, eu tenho certeza que, não que seria mais fácil, mas eu teria um momento, assim, de eu desabafar, de eu falar como é que eu É estava, de eu entender o verdade. que ela Isso é muito passou e importante. eu saber que eu estava passando por aquilo também, sabe? É. E assim, a gente passa por situações que só a gente sabe. E assim, ó, eu agora aqui para mim, eu tá vendo Luana aqui escrevendo, ó. Isso para mim, vocês não têm noção. Eu tô numa fase de alfabetização com Luana muito intenso. E eu ver minha filha escrever aqui, ó. Tá linda, 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 linda com essa roupa. Vocês não têm noção o que para mim é isso. Minha filha tem 13 anos, tá passando por um processo de alfabetização. Só quem é mãe sabe, né? Da dificuldade que é. Não quer dizer porque tem a síndrome de Down. Tem crianças com síndrome de Não. Down que com 7 anos já está lendo e está escrevendo, mas cada um tem seu tempo. Eu não tenho pressa de quando é que ela vai ler. Eu sei que ela vai ler e é o que eu digo para ela todos os dias. Filha, você vai fazer tudo que todo mundo faz. E Sim. hoje Luana está aqui escrevendo, ó. Tá linda, linda, linda com essa roupa. Beijo, meu amor. Mamãe tá muito feliz que você escreveu para mim. Viu? Muito feliz mesmo. Mas Isso é é isso que eu maravilhoso. falei, que tipo, a gente consegue ver cada evolução deles e não é uma besteira, sabe? Por mais que seja, Verdade. ela escreveu uma coisa simples, mas pra gente tem um significado Para enorme, mim é entendeu? forte, muito mesmo. Julie, nosso tempo está se esgotando. Ó, Ilza tá aqui no chat aqui. Gente, desculpe porque eu não dei atenção a todas as mensagens. Aí, ó, te amo, Te amo. filhota. Ilza tá aqui falando que ela tem um grupo de mães Down. É muito legal esse grupo, eu faço parte desse grupo também. Alguém que queira entrar, chama ela aí no privado, Helena Fernandes, T21. Vocês vão conhecer a história de Ilza, ver a filhotinha dela. Helena, que é linda. E aí vocês vão estar entrando nesse grupo, quem tiver interesse. Para você, Júlia, é ótimo. São várias crianças nessa faixa etária aí do Eric. É bem Aham. legal, viu? E eu queria que você, Júlia, deixasse uma mensagem, assim, para as mães, né? Uma mensagem como é que eu posso dizer assim? Para alguém, para as pessoas que estão realmente passando por esse momento da descoberta, né? Esse momento de que para a gente é tão. A gente não tem nem explicação de dizer, né? É luto, é o chão que se abre, é aquele momento de angústia, de medo, de dúvidas. Que você deixasse um recadinho para essas mães que estão passando por isso nesse momento agora. Bom, é difícil a gente falar assim que vai passar, sabe? Vai passar, mas as pessoas, no momento ali do medo, você fala assim, ah, tá falando da boca para fora. É difícil eu falar, é um momento ali, é mágico e ao mesmo tempo muito perturbador. Esse primeiro momento, assim, do luto, né? Eu digo sempre assim, se apega com Deus, ora, pede para Deus acalmar o coração, né? Ame seu filho, independente de síndrome de Down ou não. Aproveite Sim, cada momento, cada degrauzinho que ele subir. Você tem que, se possível, estar ali acompanhando. Eu acho que o amor vence tudo, né? E eu tenho um amor aqui de 1 ano e 8 meses, mas que parece que tem, nossa, tem 10 quilos, mas parece que tem 100, sabe? Eric uhum. me
transformou em outra pessoa. Eu já sabia que a maternidade iria me transformar, mas Eric veio realmente para... Você só tem 15 segundos. É isso, eu queria só falar para orar muito e amar seu filho. Só isso. Pois é. E aqui Ilza termina aqui com uma frase maravilhosa: Deus é bom o tempo todo